a essência, a natureza dessa técnica é como se ela fizesse um resumão do que já foi produzido. Então, ela não é criativa, ela não vai te trazer nada novo. Ela foi treinada naquele conjunto enorme de dados e quando você pede alguma coisa, ela busca naquele conjunto de dados e traz para você a solução, a sua resposta, né? Ela erra muito, erros pequenos, erros grandes. A minha recomendação é sempre que quando você está interagindo com essas soluções de IA generativa, você tem que ter conhecimento do assunto que você está interagindo para você poder fazer os ajustes. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Brasil, uma iniciativa da FEComércio São Paulo. Hoje a gente tem o prazer de conversar com a Dora Kaufmann, que também é professora da TID da PUC São Paulo. Dora, muito obrigada por nos receber aqui hoje na sua casa. Sejam bem-vindos. Dora, esse tema da inteligência artificial é um tema fascinante, mas que às vezes até assusta um pouco, né? E eu queria começar esse bate-papo pedindo para você explicar para a gente por que foi que o ChatGPT foi assim um marco em termos de inteligência artificial generativa e o que significa esse conceito que agora todas as Big Techs só falam disso. Bom, eu há 8 anos atrás, eu não me lembro porquê, mas eu pensei que a inteligência artificial ia mudar o mundo e eu queria estudar, me dedicar a essa tecnologia, né? Então eu me dedico simultaneamente, porque a minha área de conhecimento é as ciências sociais, as humanas, mas eu em paralelo, eu estudo também a tecnologia em si, que eu acho fundamental você entender a lógica de funcionamento da tecnologia para você fazer reflexões melhores, né? Então, a inteligência artificial, o campo da inteligência artificial foi criado em 1956 e nas décadas seguintes, tem uma longa história, foram feitas várias tentativas de concretizar a ideia do que era o propósito desse campo, da criação desse campo. Que o propósito, assim, simplificadamente, era reproduzir nas máquinas algumas das capacidades do cérebro biológico, do cérebro humano, do nosso funcionamento, do que a gente faz. E, como eu disse, várias tentativas foram feitas e sem concretização, sem resultado positivo. E na década de 80, 3 pesquisadores, com base em todas as descobertas e conceitos anteriores, porque é assim que funciona a ciência e também a tecnologia, o conhecimento, né, sempre acumulado, são vários que vão contribuindo ao longo de um tempo até que alguém tem uma mudança, assim, uma contribuição mais significativa. E foi proposta uma técnica que se chama redes neurais profundas, em inglês Deep Learning, foi na década de 80, e ela se concretizou num evento específico, que foi o reconhecimento da academia, do mercado em relação a essa técnica, que então ela conseguiria entregar esse objetivo desde o início do campo, que foi um evento em 2012. E por que ela conseguiu se concretizar em 2012? Fundamentalmente porque ela é baseada em extrair padrões de grandes volumes de dados. Então, em 2012, nós já tínhamos grandes volumes de dados e também tinha capacidade computacional, né? Exatamente porque ela usa grandes volumes de dados no processamento computacional, que requer poder de computação muito grande, então isso aconteceu em 2012. E essa técnica começou a ser usada em larga escala a partir de 2015, 16, 17. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos nos primórdios dessa tecnologia, né? Porque mesmo 2016, 17 é muito recente. E, bom, essa tecnologia, essa técnica, né, que eu falei, redes neurais profundas, ela tem que, basicamente isso, que ela busca, ela faz correlações em grandes volumes de dados. Então, ela tem 2 categorias. Ela tem a IA preditiva e ela tem a IA generativa. A IA preditiva, como diz o próprio nome, ela faz previsões. Então, com base no que ela foi treinada em grandes volumes de dados. Então, eu vou dar um exemplo. Eu crio um sistema para identificar se uma imagem de uma tomografia computadorizada de um pulmão é cancerígeno ou não. Eu tenho que criar um sistema de inteligência artificial dentro da categoria IA preditiva com essa finalidade. Aí eu treino aquele sistema com um conjunto muito grande de imagens com câncer e imagens sem câncer. Quando eu trago a imagem de um novo paciente, o que o sistema
faz? Ele faz uma correlação. É como se ele perguntasse. Claro que ele não pergunta nada, porque é um sistema matemático, mas é como se perguntasse: aonde eu já vi uma imagem parecida com essa do novo paciente? Aí ele faz a correlação. Está mais próximo daquele conjunto cancerígeno, de imagem cancerígena ou não? Aí ele, bom, se é mais próximo do que não tem câncer, ele vem a probabilidade daquele paciente não ter câncer. Então, esse é o funcionamento. Aí a preditiva, para cada tarefa, eu tenho que desenvolver um sistema específico. Aí a IA generativa, que na verdade a primeira solução de IA generativa aconteceu em 2014, que é o deepfake, né? É a GAN que gera o deepfake. Mas o boom, né, o que virou o hype da inteligência artificial, evidente, foi em novembro de 2022 com o ChatGPT. Qual é a diferença entre a IA preditiva e a generativa, essas duas categorias? A IA generativa, também como diz o nome, além de fazer a previsão, ela gera, ou como se diz na tecnologia, ela sintetiza. Pode ser uma imagem, um texto, um vídeo e um código. Porque, do meu ponto de vista, qual é as duas grandes contribuições, as duas grandes inovações do ChatGPT? E o ChatGPT, vamos falar sobre que é o mais popular, né? Mas tem várias outras soluções das outras empresas de tecnologia. O que ele trouxe? Primeiro, ele trouxe a interface simplificada. Então, mesmo a que eu comentei antes, a GAN, que dá origem ao deepfake, você precisa de um certo conhecimento para você interagir. O ChatGPT, então, ele tem essa característica, né, que é essa integração facilitada, e, ao mesmo tempo, diferente da IA preditiva, ele é multitarefa, né, como eu creio que assim, as pessoas que vão estar nos ouvindo já experimentaram em algum momento e sabem que você pode fazer perguntas dos mais variados assuntos, né? Então, essa criou um encantamento. Em começo do ano passado, em janeiro, fevereiro, março, predominava o encantamento. Assim, de repente, estou interagindo e fazendo perguntas, ele respondendo, um sistema de inteligência artificial. Porque a gente tem que pensar assim, é interessante pensar que os filmes de ficção científica, aliás, a cultura, a arte em geral, ela tem uma contribuição muito grande, né? Ela antecipa o que vai acontecer, porque, em geral, o artista tem um grau de liberdade muito maior do que um cientista. Então, ele antecipa. Nesse caso, tem até um desserviço, porque os filmes de ficção científica trazem uma situação que é irreal em relação à inteligência artificial. E mesmo que seja inconsciente, fica no nosso imaginário que, quando se fala de inteligência artificial, é isso, são os robôs dominando, subjugando os humanos. A maior parte do enredo desses filmes tem alguma coisa semelhante com isso. Então, a gente tem aquela impressão, né? É isso, fica no imaginário. Então, quando chega uma possibilidade de interação, né, perguntar, responder, e agora é com voz também, tem esse encantamento. Mas a minha experiência, com a minha relação, a interação, eu participo de N fóruns, é que esse encantamento foi diminuindo, porque à medida que as pessoas vão experimentando, elas vão vendo os limites dessa solução, né? Pode ser o ChatGPT, pode ser o Gemini do Google, pode ser o Llama da Meta, mas elas são limitadas. Essa técnica ela é muito limitada. Sim, a gente não chegou ao ponto em que os robôs superaram os humanos, né? Não sei se vamos chegar, mas o fato é que tem muita gente hoje em dia com medo, principalmente em relação ao mercado de trabalho, né? Há alguns anos a gente já discute o quanto a automação, as novas tecnologias e a inteligência artificial podem suprimir algumas posições. E antes se falava muito de uma ameaça sobre a mão de obra menos qualificada. Agora, com a inteligência artificial, a gente já está vendo vários movimentos, sindicato de roteiristas receosos de que a inteligência artificial possa substituí-los na criação de filmes, atores, atrizes em polvorosa, advogados, jornalistas, editores. É possível que essas profissões que também exigem uma quantidade de estudo maior, um preparo maior, eventualmente sejam substituídas? Olha, eu acho que assim, não tem evidência nenhuma de que vai ser substituída uma profissão.
O que está acontecendo são tarefas ou funções dentro das profissões, né? Então, primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: nós já temos desde meados do século passado um processo de automação programada cada vez mais intenso, né? Se a gente pegar, por exemplo, os 4 setores que tinham maior taxa de empregabilidade no Brasil, era a indústria automobilística, o varejo financeiro, que são os bancos, e o governo. Vamos pegar no caso da indústria automobilística, das montadoras. Hoje, se você entra lá no YouTube, você vai ver um vídeo como é que se faz carro. São praticamente máquinas fazendo outra máquina, né? Então, esse processo de automação, mesmo no varejo, os bancos, todo mundo sabe, hoje em torno de 95% do acesso às contas bancárias são feitas virtualmente. Então, esse já é um processo em curso, já mais ou menos antigo, de automação. Isso, automação programada, sem usar inteligência artificial. O que é o novo? É automação inteligente, como se chama, né? É o nome, não sei se é apropriado, mas de qualquer jeito é o nome que se usa. Qual é a diferença? Ela está expandindo e está, como você comentou, ela está entrando em funções cognitivas, em tarefas cognitivas. Então, ela está pegando um outro segmento dos profissionais, seja qualquer que seja a área. O que eu acho, assim, que eu acho que as pessoas em geral têm que estar atentas, que o básico está dominado. Eu acho que não adianta competir com o básico, seja qualquer que seja a área sua de atuação. O que você tem que se preparar é para fazer o melhor possível, que não é o básico. O básico está dominado pela tecnologia e vai ser cada vez melhor, né? Então, se eu tenho toda essa questão que aconteceu, a greve em Hollywood em relação a algumas funções dentro dos filmes, eu acho que não tem como brigar, né? Você fazer dublagem, algumas funções dentro, dublagem é um dos exemplos, a tecnologia já está fazendo, e a AI vai fazer cada vez melhor, né? Então, não tem jeito. Se você produz por exemplo, uma logomarca, você é um designer que faz uma logomarca básica, a inteligência artificial, essas soluções, por exemplo, Midjourney e várias outras, elas vão fazer, e já estão fazendo, vão fazer cada vez melhor. Então, todo o seu trabalho, por exemplo, você citou os advogados, as funções, isso é um problema, porque as funções básicas no escritório de advocacia estão sendo cada vez mais automatizadas. Aliás, eu participei uma vez de um evento que eu fiz a pergunta para os desembargadores e juízes que estavam presentes: como é que o advogado júnior vira sênior? Porque normalmente você começa com funções básicas e você vai crescendo. À medida, isso serve para os advogados, já está claro isso, mas serve para as outras profissões também. Como é que se as profissões básicas vão estar automatizadas, como é que você chega a sênior, né? Então, tudo isso é novo, tudo isso está em transformação. Então, aí voltando à sua pergunta, eu não vejo nenhuma profissão deixando de existir. Agora, você tem hoje, cada vez mais, e vai se aprimorar cada vez mais, a capacidade dessa tecnologia de exercer funções, algumas das funções e tarefas. Mas uma questão é muito importante do meu ponto de vista. Essa técnica, que, como eu disse, ela permeia praticamente todas as implementações hoje de inteligência artificial. Quando a gente fala em inteligência artificial hoje, tirando a parte da ciência, praticamente tudo tem a ver com uma técnica. Ela é muito limitada. Eu posso dar 2 exemplos de como ela é limitada, porque eu acho que isso tem a ver com o dia a dia das pessoas. Por exemplo, no Netflix, né? O Netflix tem 2 sistemas de inteligência artificial. Ele classifica o portfólio de filmes e séries, e por outro ele classifica o perfil dos assinantes, né? Nesse caso, personalização, sempre que a gente está falando de inteligência artificial, personalização não tem a ver com individualização. Ele não classifica o meu perfil, ele me coloca num conjunto, num grupo que se chama cluster, né, de assinantes com perfil afim. Aí entra um outro sistema de inteligência artificial, que faz a recomendação com base no perfil do portfólio, das séries e filmes, o perfil dos assinantes, ele recomenda. O que acontece na nossa experiência diária, na nossa experiência frequente na interação com Netflix, se a gente assiste 4, 5 séries coreanas? Só entra coreana.
né? Para a gente se livrar disso, nós temos que fazer toda aí, assistir outra. Se essa técnica ela fosse de fato assim, inteligente, né, nesse conceito, o que, que ela deveria identificar? O que, que tem de comum na série coreana, chinesa, francesa, alemã, americana, que faz com que eu goste? Mas ela faz uma correlação muito básica. O país de origem onde foi produzido. O fato que eu assisti 4 coreanos não quer dizer que eu só gosto da série coreana. Deve ter tido alguma questão naquelas séries que me atraiu. Então, quando a gente pensar sobre inteligência artificial, eu acho interessante que lembre como é que funciona o Netflix. É a mesma técnica. Então, se ela tem essas, digamos, limitações num sistema de streaming, ela não pode ser perfeita em nenhuma outra situação, né? E aí tem um outro exemplo que eu acho também que tem muito a ver com o cotidiano das pessoas. O ChatGPT, assim como o Gemini, o que faz a diferença entre ser IA preditiva e IA generativa? É o que se chama arquitetura, né? É a maneira como você constrói essa técnica. A arquitetura do senso que a gente tem, que é a arquitetura do prédio, é como é que você põe as janelas, as portas, né, as colunas, é como é que você organiza os elementos que compõem, que você vai construir aquele prédio. Então, nesse caso, a arquitetura é como é que você organiza os elementos que compõem a técnica, que são basicamente 3. Os chamados neurônios artificiais, a ligação entre eles e o número de camadas. Então, conforme você organiza isso, você tem uma solução para diferentes tarefas, né, ou diferentes funções. No caso do ChatGPT e do Gemini, a arquitetura que está por trás é a Transformer, que foi desenvolvida em 2017 pelo Google, pela área de pesquisa do Google, com a finalidade de aperfeiçoar o sistema de tradução. Desde 2016, o Google começou a usar inteligência artificial no sistema de tradução, né? Que a gente entra lá, traduz para um idioma para o outro, tanto que foi aperfeiçoando. Toda a nossa experiência mostra que é cada vez melhor. Em 2017, foi mais um salto, eles desenvolveram essa arquitetura para melhorar. E foi desenvolvida em código aberto, por isso que a OpenAI usou para criar a solução do ChatGPT, que era em código aberto. Então, no caso do Google Tradutor, a técnica é a mesma, porque, como eu disse, praticamente é sempre a mesma técnica, e a arquitetura é a mesma do ChatGPT. Mas aí o que acontece a nossa experiência na tradução? A gente coloca, digamos, um texto em português para sair em inglês. Todos nós sabemos que a gente não pode entregar o que sai, o resultado, para uma situação formal, né? Porque tem muitos erros. Muitas vezes, por exemplo, a tradução é ao pé da letra, né? De uma forma que o nativo daquele idioma que a gente está traduzindo jamais se expressaria sobre aquilo daquela maneira. Então, a gente tem que ter um certo conhecimento do idioma que nós estamos traduzindo para fazer os ajustes. Então, a gente pensar isso, são 2 exemplos de nossa vivência, de como elas são limitadas. No caso do tradutor do Google, é a mesma técnica e a mesma arquitetura, né? Então, na nossa experiência, tanto no Netflix quanto no Google Tradutor, é limitada, isso cria que nós temos que estar atentos, porque ela vai ser limitada em qualquer função, qualquer uso que a gente tiver dessa técnica, né? Então, hoje o desafio de qualquer profissional é identificar dentro das suas... Eu até tinha um tempo atrás que eu até sugeria um exercício, você anotar no papel tudo que você faz na situação de trabalho. Aí, sei lá, demora 1 dia, 2, 3, depende quanto é intenso as suas funções. Você anota tudo. Aí você faz uma análisezinha, assim, o que eu acho que daquelas minhas funções, minhas tarefas, tem chance de ser automatizado. Em geral, o exercício que eu fiz com várias pessoas em várias situações, dá que sobra uns 30%. Né? Então, esse 30%, digamos 30%, 40%, você tem que melhorar, se capacitar para exercer ele o melhor possível, né? Porque não adianta, como eu disse, não adianta competir com a tecnologia em situações básicas, em tarefas básicas, né? Então, não adianta, porque não tem regulamentação e não tem lei que possa ser estabelecida que crie essa barreira. É artificial, porque a empresa sempre... qual é a principal motivação de uma empresa adotar a inteligência artificial? Reduz custo
e aumenta a eficiência, né? Então, são duas contribuições fundamentais na gestão de uma organização. Então, Sim. como é que é? Eu vou deixar de reduzir meu custo e aumentar a eficiência porque eu quero preservar uma tarefa, uma função da... Isso não vai acontecer. E isso a gente já tem visto bastante, né? Você pega grandes varejistas, por exemplo, como a Amazon, o Mercado Livre, já estão utilizando a inteligência artificial para separar materiais, para organizar depósitos, para deixar determinados produtos em centros de distribuição mais próximos de localidades que têm mais o perfil da compra daquele objeto, enfim. Agora, por enquanto, a gente ouve muito falar das grandes empresas que já estão utilizando essas tecnologias. Quando é que isso deve se popularizar um pouco também para os pequenos varejistas, para lojistas, para setor de serviços? Olha, primeiro falar um pouco sobre a Amazon. A Amazon, a essência do modelo de negócio deles está baseada em inteligência artificial. Já tem muitos anos, né? Já tem, foi a parte da evolução, parte importante da evolução da inteligência artificial tem a ver com as Big Techs, né? Porque as Big Techs, elas têm capacidade, recursos de fazer investimentos enormes, de terem muitos cientistas trabalhando internamente e experimentações enormes. É muito difícil competir, né, com elas. Então, elas têm interesse, então elas ajudam, investem profundamente, elas compram a quantidade de startups, de novas startups que elas compram, é um negócio todo o tempo. Elas estão sempre investigando, elas estão sempre monitorando a oportunidade e elas compram as empresas e aí elas vão melhorando cada vez mais. Então, essas grandes empresas, as chamadas Big Techs, se a gente falar no Ocidente, deixar a China de lado um pouco, mas se a gente falar no Ocidente, hoje, a pesquisa, desenvolvimento e implementação de inteligência artificial está na mão das Big Techs americanas, né? Então, isso. O que está acontecendo? Eu estou hoje coordenando uma pesquisa empírica justamente que a gente está investigando como é que as empresas estão usando inteligência artificial no mercado brasileiro. Ainda nós não identificamos, nenhuma mudança assim, do ponto de vista do modelo de negócio, né? Algumas porque já foram criadas nesse novo modelo de negócio, já usando dados, grandes volumes de dados e a inteligência artificial. Mas, em geral, as empresas que já estavam constituídas, o que elas estão usando é para situações muito pontuais ainda. A gente não identificamos uma estratégia de inteligência artificial, então situações pontuais. Agora, é interessante que a IA generativa ela tem um impacto nas pequenas empresas, assim como nas pessoas, diferente de todas as tecnologias. Proporcionalmente, ela está ajudando muito mais as pequenas empresas, as microempresas e as pessoas do que as grandes, proporcionalmente. Por quê? Porque é a mesma situação das pessoas, né? A IA generativa te ajuda a escrever, te ajuda a criar uma imagem. A indústria criativa foi muito afetada, né? Porque exatamente ela te permite ou te substituir, como eu disse, se você fizer o básico, ou se você não faz o básico, ela te ajuda, ela é um parceiro, né? Na interação. Eu quero escrever um texto. Grande parte das pessoas tem dificuldade de escrever mesmo textos pequenos, relativamente pequenos. Você vai lá e vai interagindo e vai melhorando o texto com você, né? Então, isso acontece também nas pequenas empresas. Uma microempresa, por exemplo, ela não tem um aparato, ela não tem equipe, ela não se relaciona com a agência para produzir uma logomarca, uma campanha, uma imagem para divulgar o seu produto ou o seu serviço, para fazer mesmo um texto pequeno que se chama e-mail marketing. Então, todas essas funções, todas essas situações importantes na divulgação do seu produto, do seu serviço das microempresas, a IA generativa está tendo uma ajuda enorme, porque, de repente, de graça, você tem acesso a uma tecnologia que te ajuda a melhorar o que você tem que fazer. E você percebe nos seus estudos que isso já está Já acontecendo? está acontecendo, não tem a menor dúvida. Isso já está acontecendo nas microempresas e as pessoas, né? Saiu recente uma matéria num veículo de mídia dizendo, inclusive, que as pessoas estavam usando muito a inteligência artificial no seu local de trabalho, escondido dos seus chefes, né? Para não se desvalorizar. Mas é isso, as pessoas... Agora, tudo a gente tem que estar atento, porque, primeiro, a essência, a natureza dessa técnica, ela
ela é como se ela fizesse um resumão do que já foi produzido. Então, ela não é criativa, ela não vai te trazer nada novo. É isso, é como se ela fosse um resumão. Ela foi treinada naquele conjunto enorme de dados e quando você pede alguma coisa, ela busca naquele conjunto de dados e traz para você a solução, a sua resposta, né? Então, ela não tem nada novo. Então, tudo você tem. E ela erra muito. Ela erra muito, erros pequenos, erros grandes. Então, a minha recomendação é sempre que quando você está interagindo com essas soluções de IA generativa, você tem que ter conhecimento do assunto que você está interagindo para você poder fazer os ajustes. Da mesma função que eu tinha dito, a mesma relação que eu tinha dito sobre, por exemplo, o Google Tradutor. Você tem que saber. Aí você pede, você entra no prompt, aí você vai estar experimentando. Eu acho que não tem regra, não tem roteiro, você tem que ir experimentando. Aí você entra lá no prompt, aí vem uma resposta, aí você melhora o prompt seu, aí você vai interagindo. Então, um exemplo para não ficar abstrato. Vamos supor que você esteja fazendo uma pesquisa sobre igreja, né? Aí você entra no ChatGPT e quer saber sobre igreja. O que significa que o ChatGPT foi treinado? O que ele é treinado? Depois que ele é treinado, ele não tem mais contato com os dados, né? Tanto que... Tem um aviso, né, que ele não é atualizado não, desde... setembro de 2021. Mas ele não tem... Mas mesmo que ele fosse atualizado, as outras soluções estão sendo atualizadas, ele não tem mais... Depois que ele é treinado, ele não tem mais relação com os dados. Aí sim é a única, talvez, que tem a ver conosco. Quando a gente aprende uma coisa, a gente aprendeu, né? Então, o que ele aprende? O que é o treinamento? O que ele é treinado? O que são esses parâmetros? Ele cria uma hierarquia. Então, ele pega, no caso, exemplo da igreja, ele viu naquele conjunto extraordinário de dados a frequência com que padre aparece ligado nos textos ligado à igreja. Então, ele dá o parâmetro, é o peso que ele dá. Então, nesse assunto igreja, ele dá um peso para o padre 10, por exemplo, porque frequentemente, é grande a frequência que padre aparece na mesma frase, no mesmo texto em igreja. Vela aparece também ligada à igreja, mas com menos frequência. Então, digamos, ele dá um peso 5, 4. Aí tem oceano, mar, nunca aparece. Então, é 0. Então, ele cria... O que é o treinamento? Cria uma hierarquia. Quais são as palavras que estão mais frequentemente associadas umas às outras? E aí ele dá esses pesos. Isso que é o parâmetro. Então, quando você pede a igreja, com certeza, ou com certeza não, mas a grande possibilidade, a probabilidade de, na sua resposta, aparecer a palavra padre. E a baixíssima possibilidade de aparecer mar, oceano, né? Então, é essa a lógica. Como essa técnica, um sistema estatístico de probabilidade, já começa por aí. É sempre uma probabilidade. Então, a possibilidade de erros é muito grande, né? Então, por isso que a gente tem que estar atento. É um avanço incrível, assim, é quase que mágico, eu não tenho a menor dúvida, reconheço isso, mas é limitado, é bastante limitado, né? E depois, como ele aprende, entre aspas, dos dados, todas as nossas idiosincrasias, nossos preconceitos, todos estão nesses dados. Agora, você falou muito dos parâmetros, né, que são estabelecidos aí na hora de você construir uma tecnologia com inteligência artificial e sobre os riscos disso reproduzir preconceitos, racismo, misoginia. Enfim, a gente sabe que existem aí vários riscos que estão relacionados à forma como esses sistemas são feitos. Diante disso, você acha que é preciso regular? Eu não tenho a menor dúvida que tem que regular. A inteligência artificial é o que se considera tecnologia de propósito geral, né? O que é uma tecnologia de propósito geral? É uma tecnologia que muda a lógica de funcionamento da economia e da sociedade. Então, a inteligência artificial é a tecnologia de propósito geral do século XXI. Quais foram as 3 últimas, só para dar como exemplo? Foi o carvão, que iniciou a Revolução Industrial no século XVIII, depois a eletricidade, depois a computação. Quando ela muda a lógica, ela está afetando todos nós, né? Todo o funcionamento das organizações, das empresas, das pessoas. Então, ela tem benefícios extraordinários, porque se não tivesse esses benefícios, nós não estaríamos nem conversando sobre inteligência artificial, né? Ela é um fato, é inexorável o avanço dela
nas diversos setores. Hoje eu desconheço um setor que não esteja usando inteligência artificial e isso só vai aumentar cada vez mais. A minha expectativa é essa, né? Então, a quem cabe a função. Bom, aí, como eu disse, ela tem benefícios extraordinários, mas ela tem potenciais danos e questões éticas e do próprio funcionamento. E a quem cabe proteger a sociedade? É o Estado, né? É o poder público. Então, cabe ao poder público regulamentar. Isso não tem nada novo. Tudo, nós vivemos num ambiente absolutamente regulamentado. Você não lança um remédio, você não lança um carro, você não lança um brinquedo, você não lança nada, nem serviço, né? Você não lança um equipamento, você não usa um hospital, um equipamento que não passe, por exemplo, pela aprovação da Anvisa, né? É um ambiente absolutamente regulamentado e qualquer novo produto ou serviço passa por um processo que foi determinado anterior para aprovação. Então, não tem nada novo do funcionamento da sociedade. Aliás, o novo é ter uma tecnologia com essa importância que não tem regulamentação. Mas no Brasil a gente tem o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet. O que uma regulamentação específica para esse setor, um arcabouço legal específico para a inteligência artificial poderia trazer de diferente que ainda não está contemplado em todas milhares essas... de coisas, inúmeras questões. Eu defendo, desde o início que começou essa discussão no Brasil, que eu acho que não foi feito, algumas dessas leis ou normas que já existem, várias outras, tem as setoriais também, né? Cada setor tem as suas normas específicas. Eu continuo defendendo que deveria ser feito um estudo para ver como que pode expandir cada uma delas para incluir as questões relativas à inteligência artificial. Mas tem um conjunto enorme de questões que nenhuma delas endereça, né? Então, você fala, por exemplo, a proteção dos dados, a LGPD. Ela, como diz o nome, ela protege os dados pessoais, né? Mas o ponto de contato é sobre os dados, mas é só a questão da privacidade dos dados, né? Mas tem inúmeras questões. Os riscos da inteligência artificial têm os riscos éticos, né, que são reproduzir, discriminação de gênero, de etnia, qualquer tipo de discriminação algorítmica, né? Você tem um sistema. O que significa discriminação algorítmica? Se aquele modelo que você montou para alguma função está discriminando sistematicamente o mesmo grupo de pessoas, aí se caracteriza que tem uma discriminação de fato que precisa ser equacionada. O fato de que ela é baseada, ela é treinada em grandes volumes de dados e quem gera os dados pessoais, né? Você pode usar a inteligência artificial, está se usando, por exemplo, numa fábrica inteligente, aí tem lá os dados captados por sensores que não são dados pessoais. Mas nos casos dos dados pessoais, são nós que produzimos. Então, lá, como eu disse, tem todas as nossas questões. Mas também tem outros tipos de risco. Se ela está, de fato, entregando aquilo que o modelo está anunciando que vai entregar. Então, por exemplo, eu crio um modelo que se usa bastante para antecipar quando eu tenho que fazer a manutenção de um equipamento, né? Então, será que está entregando isso? Eu tenho usado hoje, eu não, as empresas têm usado bastante, principalmente as grandes empresas, para fazer seleção de currículo, para RH, né? É a mesma lógica do Netflix. Ver qual é o perfil da vaga e o perfil dos candidatos para fazer a compatibilização. Será que está fazendo a melhor seleção? Será que não está deixando um conjunto de currículos de candidatos que seria excelente para a minha empresa e que... né? Então, tem as questões éticas, mas tem as questões da funcionalidade, né? Será que está, de fato, entregando aquilo? Então, tudo isso precisa ser analisado. Por isso que tem duas iniciativas que devem ser complementares e super importantes. Uma é a regulamentação, que não é fácil, né? O único lugar hoje, no Ocidente, que foi votado em 13 ou 14 de março, já não me lembro bem, mas acho que foi 13, o Parlamento Europeu votou a Lei de Inteligência Artificial na Europeia. Ela tem 485 páginas, né? Porque ela todo um processo típico da cultura europeia, tentar incluir todas as possibilidades. Para mim, ali é um mistério como é que vai ser implementado uma lei tão complexa e fiscalizada, porque se você não tem instrumento de fiscalização, não adianta nada você ter a lei.
Então, não é simples você criar um arcabouço regulatório numa tecnologia tão complexa dessa. Por isso também que desde o início eu defendi que não tivesse um arcabouço geral e que fosse o protagonismo da regulamentação, da fiscalização, fosse das agências setoriais, exatamente para poder contemplar as características, especificidades de cada domínio de aplicação. Mas eu imagino que seja muito difícil, né, Dora? Porque o tempo que você leva para fazer uma lei, para discutir, fazer audiência pública, para preparar os deputados e senadores com aquela literatura sobre aquele tema, Já é um mudou. tempo que é totalmente diferente do tempo da evolução da tecnologia, Isso né? você tem toda a razão. Existe um descompasso porque em qualquer regime democrático você tem que ter um processo de discussão, mais rápido, menos rápido, mas você tem que ter. Exatamente, concordo com você. Pra você ter ideia, a lei de inteligência artificial da Europa começou em 2018. A primeira versão saiu em abril de 2021. Ela foi votada agora e ainda vai demorar. Tem 2 anos, cada etapa vai entrar em vigência por um tempo. Então, a vigência geral vai ser mais daqui a 2 anos. A primeira versão para essa que foi votada passou muitos meses discutindo IA generativa, porque a primeira versão não contemplava IA generativa. Por exemplo, tratava chatbot como baixo risco. Você só tinha a obrigação de avisar para o interlocutor que você está usando chatbot. Dora, a gente está, infelizmente, chegando ao final da nossa entrevista, mas eu achei muito interessante quando você mencionou que hoje as Big Techs elas estão concentradas, em geral, nos Estados Unidos, provavelmente na mão de CEOs que são homens, brancos, e eu queria saber de você quais os riscos que isso traz, né? E se existe aí algum problema em relação ao aumento das desigualdades, porque uma coisa são os Estados Unidos, que são um país muito rico, com muito dinheiro para investir em tecnologia, outra coisa são os países em desenvolvimento. E emendando um pouco nessa pergunta, eu queria saber como fica o tabuleiro do poder mundial, porque a gente tinha lá a polarização Estados Unidos e Rússia, depois Estados Unidos e China. Como fica isso agora diante de uma concentração tão grande de investimentos na inteligência artificial, principalmente focada nos Estados Unidos? Um conjunto de pessoas que pensam parecido comigo defende que na equipe de desenvolvedores, os exemplos assim que foram muito citados de sistemas que foram usados em larga escala e que tinham discriminação, eles foram desenvolvidos por homens brancos, depois quando foi feito, e eles não necessariamente, por exemplo, um deles é na área médica, ele foi desenvolvido sem ninguém da área médica, né? Não é só a diversidade de gênero, de etnia, que é fundamental, mas também cognitiva. Então, se eu estou desenvolvendo um sistema para a área médica, para mim deveria ser por lei, que tem que ter médico dentro do desenvolvimento. Se eu estou desenvolvendo um sistema para a área de educação, não pode ser só o pessoal de tecnologia, tem que ter obrigatoriamente pessoas de educação, né? Então, eu acho que essa diversidade, que não só de gênero e etnia, que eu sou super a favor, mas também de cognição, é fundamental para você diminuir, porque depois que o sistema está montado e ele está já, digamos, sendo usado, é muito difícil você identificar a origem do problema e, mais ainda, de corrigir. Então, é o que se diz ética by design. Você, na partida, você já ter, não é garantia, mas pelo menos ajuda a diminuir os problemas se você tiver pessoas com vários olhares diferentes no momento do desenvolvimento. Bom, depois, sobre as Big Techs, não é só em relação à inteligência artificial, né? Essas Big Techs americanas, que eram 5, agora já está considerando 7, elas não produzem um produto ou um serviço, elas produzem ecossistemas, elas dominam a infraestrutura da internet. É muito mais abrangente. Hoje, se a gente pegar o armazenamento e o processamento de dados, quase 70% está na mão de 3 empresas americanas, então, do planeta. Então, você imaginar, é um negócio... Se você pegar o celular, 70% do sistema operacional é Android, que é o Google, 30% é Apple. Se você for pensando o que é a infraestrutura hoje da internet, ela está dividida, dominada. Hoje, a NVIDIA explodiu o valor de mercado. Por quê? Porque ela produz o chip que é fundamental para o desenvolvimento da inteligência artificial.
Então, assim, tudo é muito concentrado, todas as partes importantes do desenvolvimento dessa tecnologia e das tecnologias em geral, ela está muito concentrada. Então, tem um poder enorme. Eu já escrevi várias vezes sobre isso. Essas empresas estão cada vez mais poderosas e os governos, os estados, cada vez mais fragilizados. Isso é uma questão. Em relação especificamente à inteligência artificial, a divisão não é tanto dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, né? Porque a Europa, o que se chama hoje Norte-Sul, alguns chamam o Sul global, Norte global. A Europa passa problemas diferentes, mas não está muito distante de nós. Ela não tem também infraestrutura suficiente, não tem infraestrutura no geral, né? Tanto de processamento de dados, tanto de bases de dados, tanto de profissionais. Hoje é concentrado nos Estados Unidos nessas empresas, né? Então, a Europa também ela está se vendo em grandes desafios. A China é absolutamente competitiva em relação aos Estados Unidos, no caso da inteligência artificial. A China, em 2017, ela tinha 2 documentos. O primeiro era a China 2025, porque lá é tudo centralizado, né? Então, todo o planejamento é centralizado. Então, ela fez um primeiro documento, China 2025. Depois, ela fez um outro, China 2030. No de 2025, era para em 2025 chegar ao nível dos Estados Unidos. Em 2030, era para passar. Ela chegou ao nível dos Estados Unidos muito antes de 2025, porque a gente nem chegou ainda em 2025. Tanto na pesquisa, quanto no desenvolvimento, na implementação. O que está acontecendo esse ano é um pouco diferente, porque com a IA generativa. Porque a IA generativa, o Estado tem um controle total, absoluto sobre o país, né? E a IA generativa, ela começou, as primeiras soluções chinesas de IA generativa, ela começou a responder de uma forma que o Estado não gostou. Então, o Estado passou a determinar que não poderia ser, por exemplo, um chatbot habilitado com inteligência artificial não poderia ser colocado, disponibilizado no mercado sem passar para controle e aprovação prévia. Isso inibiu as empresas, porque você faz um investimento enorme e você não sabe se vai ser... E como você controla, né? O Estado, várias declarações e normas saíram dizendo que eles tinham que responder e se comportar dentro das regras, dos critérios, das questões todas colocadas pelo Estado. Então, a IA generativa teve uma limitação em função da maneira como exercido o poder, o controle na China. Mas, até então, eles estavam par e passo com os Estados Unidos, praticamente bastante próximos dos Estados Unidos. Dora, muito obrigada.